No último estudo, nós vimos que Deus chamou Moisés e queria usar a vida dele para estar tirando o povo de Israel do Egito. Era Deus quem faria, mas queria usar Moisés como um instrumento nas suas mãos. Moisés perguntou qual era o nome de Deus e Deus disse, eu sou. Isso quer dizer que Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos de outras coisas, de outras pessoas, não precisamos de outros deuses, outros seres. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Quer dizer também que Deus está em todo o tempo. Ele é onipresente. Ele não se limita a tempo como nós. Aí Deus mandou Moisés ir falar com Faraó, e Faraó fez um desafio. Eu não sei quem é esse Deus. E também não vou deixar o povo embora. A partir de agora, então, Deus vai começar a mostrar para Faraó quem que ele é. Então vamos para o capítulo 6 de Êxodo. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus disse que com uma mão poderosa ele tiraria o povo de Israel do Egito. Deus mostraria o seu poder. Primeiro, Deus é supremo e soberano, ele pode mandar em tudo e em todos. E Deus é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser fazer. E ele disse que usaria o seu poder para tirar a nação de Israel da escravidão ali no país do Egito. Alguém pode ler versos 4 até 6? Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitarão como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. A ênfase aqui é que Deus que vai tirar o povo de Israel do Egito. Não era Moisés, não era Arão, mas Deus. Deus tiraria o povo. Sempre é Deus quem faz, sempre é Deus quem é capaz de resolver o problema do homem. Capítulo 7, versos 10 até 13. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia o coração do Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vejam só o que aconteceu, como é interessante. Moisés e Arão estão ali. Pega a vara, Arão pega a vara, solta no chão e se transforma numa cobra. Milagre de Deus! Deus fez. Só que os magos, aqueles que usavam de artes que Deus não permitia, que usavam de forças ocultas para conseguir as coisas que eles queriam, soltam as varas deles e o que acontece? Se transforma em cobra. Milagre também! Só que foi de Deus? Não. Pelo contrário, teve a sua origem em coisas ocultas, nos demônios, ou no próprio Lúcifer, mas não em Deus. Mas aconteceu o milagre ou não? Isso é importante para nós prestarmos atenção, porque nem todo milagre vem de Deus. Aqueles que estavam fazendo coisas contrárias a Deus conseguiram imitar os milagres de Deus. Capítulo 7 ainda. Alguém pode ler versos 20 e 21. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio,
e houve sangue por toda a terra do Egito. Arão pegou a vara, pegou e tocou na água. Ela se transformou em sangue. Milagre de quem? De Deus, milagre! Agora, olha só o verso 22. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os magos, que eram contrários a Deus, também pegaram e tocaram a água com a sua vara. Fizeram com as artes mágicas deles. E o que aconteceu? Também milagre! Só que era de Deus? Interessante, né? Nem todo milagre vem de Deus. Vamos ver o capítulo 8 agora. Alguém pode ler versos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Através de Deus, veio um monte de rãs e toma conta do Egito. Nós temos que entender um pouquinho do costume dos egípcios para entender a importância que as rãs tinham para eles. Eles acreditavam que o deus da plantação, Muchap, mandava as rãs virem cantar para anunciar a época em que eles poderiam começar a plantar. Então eles esperavam as rãs começarem a cantar para depois começarem a plantar. Elas eram consideradas as mensageiras do Deus deles. Então eles esperavam, aquilo era uma coisa que às vezes aguardavam com certa ansiedade para saber a hora certa para plantar. Agora, de repente, essas rãs, que eram consideradas mensageiras de um Deus, começam a incomodá-los. É rã para tudo que é lado. A mulher está lá sovando o pão, amassando a massa do pão lá e de repente a rã no meio da massa. O outro está dormindo lá e a rã na boca dele. E começou a incomodar aquilo. Mas milagre, quem trouxe aquelas rãs? Deus, milagre, Deus fez um milagre. Agora, olha só o próximo verso, o verso 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Os magos foram lá e fizeram a mesma coisa. Imitaram o milagre. Isso é muito importante para nós, porque hoje, em tudo que é meio que você vá, em tudo que é religião que você procure, em toda religião que você procure, vai ter milagres. É milagre na televisão, milagre no rádio, milagre numa praça, milagre num lugar. Agora, será que todos esses milagres vêm de Deus? Vamos ver Mateus, lá no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, uma coisa que o Senhor vai falar sobre essa questão de milagres. Mateus capítulo 7. Eu vou ler o verso 21. Diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o Senhor está dizendo que não é qualquer um que diz Senhor, Senhor, pelo fato de falar o nome de Deus, de citar o nome de Deus, que quer dizer que venha de Deus. Muitas pessoas usam o nome de Deus e não vêm de Deus. E olha a resposta que o Senhor vai dar para eles no dia do juízo. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Agora, olha só o que o Senhor responde. Então lhes direi abertamente: Nunca, nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Interessante, né? Mas eles fizeram milagres. Eles expulsaram demônios. Eles profetizaram. Mas Jesus, o Senhor, vai dizer assim, ó: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Olha aqui, ó, separados de Deus.
Não adianta fazer milagres, não adianta ir atrás dessas coisas. Porque o Senhor tem algo mais importante que Ele quer resolver no homem, que é o problema da separação de Deus da morte espiritual. É por isso que nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz, para não sermos enganados. Porque o diabo muitas vezes imita milagres. Muitos lugares fazem milagres, fazem maravilhas, mas nem todos vêm de Deus. E nós temos que conhecer a verdade, para saber distinguir entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque muitos que fazem milagres, muitos que expulsam demônios, muitos que profetizam, não têm vida espiritual, continuam espiritualmente mortos, continuam separados de Deus. E no dia do julgamento o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Nunca vos conheci. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz, para não ficarmos confusos quando as pessoas vierem nos procurar, vierem atrás de nós com histórias de milagres, de profecias, de revelações ou de expulsar demônios. Nós precisamos saber o que Deus diz para não ficar confusos depois. Voltando ao livro de Êxodo, capítulo 8. Alguém pode ler versos 13 e 14. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Os egípcios, que esperavam tanto o mensageiro do seu Deus, que aguardavam as rãs começarem a cantar, agora aquilo que eles confiavam, aquilo que eles gostavam, aquilo que eles esperavam, começava a feder no meio da rua. Será que Deus vai ter que fazer feder para você aquelas coisas que você tanto confiou, pelas quais tanto esperou, e que você deixava Deus de lado por causa dessas coisas? Ou será que você vai crer logo e não vai precisar que Deus comece a fazer essas coisas federem para você deixá-las de lado e confiar somente no que Ele diz? Versículos 17 e 18, alguém pode ler? Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Primeiro, aquela vara se transformou em cobra. Os magos foram lá e imitaram. Depois, Deus faz a água se transformar em sangue. Os magos foram lá e imitaram. Depois, as rãs vêm para tudo que é lado. Os magos foram lá e imitaram. Agora, Deus manda piolhos para tudo que é lado. E os egípcios começam a se coçar e coçar e tentaram imitar o milagre de Deus. Só que não conseguiram. O diabo faz coisas, faz milagres, mas o poder dele ainda é limitado. Agora Deus não. Deus faz tudo aquilo que Ele quer. Ele tem poder para fazer toda e qualquer coisa que esteja dentro do seu plano, dentro da sua vontade. Depois Deus mandou sobre o Egito mais diversas pragas. Mandou moscas, mas Faraó ainda não mudou o seu pensamento, não creu ainda. Mandou pestes sobre os animais do Egito. Só que na terra de Gósen, na parte norte, onde morava o povo de Israel, não morreu animal nenhum. Deus fez separação entre aqueles que não creram e aqueles que creram. Também depois mandou úlceras sobre os egípcios. Feridas. E eles começaram a se coçar, e aquelas feridas estourando para fora, cheias de coisas, de meleca e tudo mais. Por que isso? Mas por que tanto sofrimento no Egito? Pelo simples fato de que eles não creram no que Deus disse. Deus disse: liberte o povo de Israel. E Faraó: não, eu não vou ouvir a Deus. Quem é esse Deus para querer mandar na minha vida? E Deus mandando castigo sobre castigo. E ele: não, eu não vou deixar. Quem é esse Deus que quer mandar em mim?
E Deus mandando mais e mais castigo. E ele orgulhoso, dizendo, eu não preciso desse Deus, esse Deus não pode mandar em minha vida. Depois mandou chuva de pedras, que destruiu a terra do Egito. Mas na terra de Gósen, onde as pessoas estavam crendo no que Deus disse, não aconteceu nada. Depois de uma chuva de pedra, fica a vegetação tudo quebrada, né? Mas ainda aproveita uma coisa ou outra. Mas aí Deus mandou gafanhotos e aí destruiu o resto que sobrou. Aí a fome já estava decretada no Egito. Porque depois de uma chuva de pedra que destruiu tudo, e ainda vindo gafanhotos e comendo o resto que sobrou, o país estava em calamidade pública. Mas na terra de Gósen, não teve nada. Depois, Deus deixou eles em trevas, sem luz nenhuma. Diz que eles não enxergavam nada. Agora, na terra de Gósen, tinha luz. Vejam só que aquele que não creu, o resultado foi trevas. E hoje também, aquele que não crê no que Deus diz, o resultado é trevas. Agora, aquele que creu, o resultado foi luz. Aquele que crê no que Deus diz, o resultado vai ser luz. Mas ainda assim, Faraó não cedia. Ainda assim, Faraó não dava ouvidos a Deus. Será que você também é como Faraó? Que você acha que não precisa de Deus, que Deus não tem direito de mandar em você e que o seu jeito é melhor do que o de Deus? Será que Deus vai ter que mandar coisas sobre a sua vida para chegar ao ponto de você admitir que você precisa dele e que você precisa ouvir o que ele está falando? Faraó não quis ouvir e Deus agora ia dar uma prova definitiva. Capítulo 12 de Êxodo. Sobre essas pragas, essas partes que nós só mostramos as figuras e citamos, estão nos capítulos 9 até 11. Então vocês podem ler em casa, que estão relacionadas ali. Capítulo 12, versos 1 até 3. Alguém pode ler, por favor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tá. No primeiro mês, ao 10º dia, era para pegar um cordeiro. Vejam só que quando fala primeiro mês aqui, não está se referindo ao nosso janeiro. Dentro do costume hebraico é Abib. Então, ele era para pegar um cordeiro, que dá mais ou menos o mês de abril nosso, tá? Só isso para vocês terem uma ideia. Não dá bem exato, porque o sistema deles contarem meses é diferente do nosso. Mas seria mais ou menos correspondente a abril. Era para pegar um cordeiro ao 10º dia e colocar ele para ser observado. Versículo 5, alguém pode ler. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro não podia ser de qualquer jeito. Tinha que ser macho de 1 ano, porque tinha um significado, tinha uma importância. E nós vamos saber isso mais para o final do estudo. Alguém pode ler agora versos 6 até 8. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Era para deixar esse cordeiro guardado em observação por alguns dias, para ver se ele não tinha defeitos, se ele não tinha algum problema. E aí no 14º dia, era para sacrificar o cordeiro. Ia cortar a garganta do cordeiro e era para eles também fazerem pães. Pão sem fermento e ervas amargas. Guarda bem isso. Eles iam comer a carne assada à noite, ervas amargas e pão sem fermento. E diz que era para pegar o sangue desse animal e colocar nas ombreiras da porta. Se for no sul, vão dizer no marco da porta. Se for na região mais sudeste, vão dizer no batente da porta. Então era para colocar nas ombreiras, ou no marco, ou no batente da porta.
Alguém pode ler versículos 12 a 14. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Por que precisava colocar o sangue naquela porta? Então aí começa a explicar ali. Naquela noite, passaria o anjo da morte, vamos colocar assim, e passaria de casa em casa e veria se tinha o sangue na porta. Na casa que tinha o sangue, não haveria morte. O primogênito não morreria. Agora, na casa que não tinha sangue, o primogênito daquela casa morreria. Então, uma casa poderia ter até 2 mortos, porque se o homem da casa fosse o primogênito, morreria ele e ainda o filho primogênito dele também. Todo primogênito seria morto na terra do Egito e na casa de quem não tivesse o sangue. Não era simplesmente a terra do Egito. Se dentre o povo de Israel tivesse alguém que não creu no que Deus falou e não colocou o sangue na porta, também haveria morte. Agora, Deus disse que era para pôr o sangue. E vendo o sangue, não haveria morte. Agora, vamos supor que esse daqui era o José lá, ou o Mané. E ele resolveu que, em vez de pôr o sangue na porta, ele ia colocar as plaquinhas. Então ele colocou a plaquinha do nome da igreja dele. Eu sou da igreja fulana de tal. Eu dou minhas esmolas, ajudo os pobres, faço caridade, já fui batizado, crismei. E aí passava o anjo da morte e via aquelas plaquinhas. Será que ia ter morte naquela casa ou não? Teria? Agora, faz de conta que ele colocava ali, eu sou da igreja fulana de tal, eu não fumo, eu não bebo, não mato, não faço mal para ninguém. Se Deus achar que eu mereço, não vai morrer ninguém aqui em casa. Morreria ou não? Morreria. Ou então ele era de um outro, lá tinha a plaquinha, sou da igreja fulana de tal, minha mulher não pode cortar o cabelo, eu não uso bermuda, não jogo bola, não assisto televisão. Passava o anjo da morte e via as plaquinhas ali, teria morte ou não? Por que teria morte? Deus falou o quê? Sangue. Deus não disse plaquinhas. Mas vamos supor que ele colocou o sangue. E aí ele colocou o sangue e do lado do sangue ele colocou as plaquinhas também. Será que teria morte? Sim ou não? Cada um diz uma coisa. Talvez. Vamos parar e pensar um pouquinho. Se ele colocou a plaquinha junto, Deus pediu sangue e plaquinha? Mas ele colocou o sangue. E agora? Agora o que Deus disse? É para pôr só o sangue ou para pôr o sangue e a plaquinha? Talvez, se ele estivesse colocando o sangue e a plaquinha, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, de repente Deus se esqueceu que tinha que colocar aqui as coisas boas que eu faço. O sangue não é suficiente, não basta o sangue. Tem que ser bonzinho, não pode fumar, não pode beber, tem que ser bom, tem que dar esmolas, não basta só o sangue. O sangue é pouco. Eu dou uma forcinha para Deus, acho que Deus esqueceu desse detalhe. Em outras palavras, a pessoa não estava tendo fé no que Deus disse. Ele estava achando que ele podia dar uma ajuda para Deus, ou que o jeito dele era melhor que o de Deus. O jeito de Deus era só sangue, mas ele achava, não, meu jeito é melhor. É sangue e plaquinha, eu estou mais completo que os outros. E até olhava para a porta do outro ali e via só sangue, estufava o peito, eu sou melhor, porque olha aqui, olha quanta plaquinha que eu tenho aqui, ó. Vamos ler mais um pouco. Capítulo 12,
Alguém pode ler verso 21? Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Vejam só qual o nome dessa festa que deveria ser guardada para sempre pelo povo de Israel. Festa da Páscoa. Igualzinho hoje, né? Na Páscoa daquela época, era para comer carne de ovelha assada, carne assada, era para comer ervas amargas e pão asmo ou pão sem fermento. Hoje é do contrário, né? Você não pode comer carne, em lugar de ervas amargas você come ovo de chocolate e colomba pascal, que vai fermento. Tudo do contrário. Mas no final do estudo a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vai ficar para o final essa dúvida de vocês. Alguma pergunta? Continuando então, versos 22 e 23. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre vossas casas para vos ferir. Tá, naquela noite então passou o anjo e na casa onde não tinha sangue houve morte. E na casa que não tinha sangue, morte. Na casa que tinha sangue, vida. Isso daqui nos lembra a arca. Quem estava dentro do meio que Deus providenciou? O resultado foi vida ou morte? E quem estava fora? Morte. Agora vamos supor que esse homem aqui, ele pôs o sangue ao redor nos umbrais da porta. Só que de repente ele foi lá com os amigos fazer um joguinho lá, estava sentado lá na mesa do bar, tomando alguma coisa, e de repente passou o anjo da morte e ele não estava lá dentro. Houve morte ou não? Mas faz de conta então que ele não foi fazer isso, ele esqueceu que tinha uma vaca dele que estava fora lá do potreiro dele, do cercado. E então ele, deixa eu correr lá e pôr a vaca para dentro. E ele correu e foi pôr a vaca para dentro. Chegando lá, passou o anjo. E ele não estava lá dentro. Ele morreu ou não? Se ele fosse o primogênito, morreria. Capítulo 12. Alguém pode ler verso 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. O povo de Israel confiou no que Deus disse e colocou o sangue na porta. A diferença não era se ele era israelita ou se ele era o egípcio. A diferença era se ele creu no que Deus falou e colocou o sangue na porta. E vejam o que é interessante, eles creram, por isso eles colocaram o sangue. Agora vamos supor que Moisés falou aqui para o José, José, Deus falou que tem que pegar, matar o cordeiro e colocar o sangue na porta. Você entendeu bem? Entendi. Aí chegava de noite, ele olhava assim, eu não vou sujar a porta de casa não, pintei a semana passada, mas não vou pôr não. Aí passava o anjo da morte, ia ter morte ali? Mas ele não sabia o que tinha que fazer? Mas ele não tinha conhecimento? Mas então por que ele morreu? Porque ele não colocou o sangue, porque ele não acreditou no que Deus falou. Isso é importante porque muitas pessoas têm a Bíblia em casa, deixam aberta assim no meio da sala, às vezes em Salmo 91, usam ela talvez como um pé de coelho, como uma ferradura, para afastar mal olhado ou um monte de coisa. Muitos às vezes sabem o que está escrito dentro dela, muitos têm um conhecimento grande do que ela diz, mas se não crer, não adianta nada. Esse homem podia saber tudo, mas se ele não tivesse crido e aplicado o sangue na porta, dito, eu preciso de pôr esse sangue, não adiantava nada. Não adianta você ter a Bíblia, não adianta você saber sobre ela, não adianta você conhecer ela de capa a capa, você tem que crer nela. Não basta só saber, tem que crer. Continuando, versos 29 até 32, eu vou ler. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito,
desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos, convosco e os vosso gado, como dissestes, ide, e abençoai também a mim. Verso 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: morreremos todos. Então, Faraó não quis ceder, não quis ouvir o que Deus estava dizendo, não quis crer no que Deus estava falando, e o resultado é que morreu o seu filho primogênito, morreu o primogênito de cada casa dos egípcios, e aí ele resolve atender a Deus. Aí lança todo mundo para fora do Egito e o povo de Israel sai. Mas eles não saem de mão abanando, eles podem levar o seu gado, podem levar suas ovelhas, e não só o gado e as ovelhas, vejam só, Deus dá até mais coisas para eles. Alguém pode ler versos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Quando um povo ia para a guerra, quem vencia a guerra trazia os despojos, ou seja, saqueava a cidade, a outra cidade, e trazia os bens para junto deles. Israel não guerreou, mas Deus guerreou no lugar de Israel. Deus livrou o povo de Israel. E eles não saíram com mão abanando, eles saíram com os tesouros do Egito também, como alguém que foi para uma batalha e saiu vitorioso e trouxe os despojos. Deus deu uma vitória completa para Israel. Capítulo 13, versos 20 a 22. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O povo de Israel saiu da terra de Gósen, foi caminhando, sendo guiado pelo Senhor através de uma nuvem e através de uma coluna de fogo. De noite a coluna de fogo para iluminar o caminho para eles. De dia uma nuvem que os guiava por onde eles deveriam ir. Quando eles estavam no caminho, alguma coisa aconteceu. O Faraó mudou seu pensamento de novo e resolveu ir atrás do povo de Israel. Olha só capítulo 14, versos 5 até 7. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Faraó então pegou, resolveu voltar e pegar os escravos dele de volta. Talvez passou aquele momento de tristeza de perder o filho e bateu aquela coisa: agora quem que vai construir minhas cidades, meus celeiros? Quem que vai fazer as pirâmides para mim, vamos colocar assim? E aí ele resolveu: vamos buscar eles de volta, vamos pegar os escravos tudo de volta. Um pouco talvez por vingar a morte do seu filho e dos outros que morreram. E um pouco talvez por querer os escravos de volta. Então, versos 9 e 10, alguém pode ler. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E, chegando Faraó,
os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios viram atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, isso é importante porque aquele vale que eles relatam de 1 quilômetro, com montanhas de um lado e do outro, na beira de um dos golfos, de um dos braços do Mar Vermelho, é importante por causa do número, da quantidade de pessoas que tinha o povo de Israel quando saiu do Egito. Capítulo 12, verso 37, que a gente não citou antes, mas é bom a gente voltar lá agora para ver. Capítulo 12, verso 37, diz que eram 600.000 homens. Agora, o povo, eles contavam naquela época, o povo naquela região, contavam só os homens, as mulheres eles não contavam. Então, cada homem tendo a sua esposa vai para quanto? Isso é homens adultos, não vamos contar as crianças também. 1.200.000. Vamos supor que eles tinham em média 2 filhos por pessoa. Naquela época, era difícil, era para ter 10 para mais, 10, 15, 20. Então, 2.400.000. Vamos fazer assim, para ficar mais fácil as nossas contas, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Provavelmente muito mais. É mais do que toda a população da cidade de Porto Alegre hoje. E a cidade de Canoas, que é uma cidade grudada com Porto Alegre, juntos. Imagina a quantidade de gente que era. Então vamos continuar ali, verso 10 do capítulo 14. Diz que o povo de Israel olhou o exército vindo atrás. Então, de um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar e atrás o exército egípcio. E o povo começou a gritar, socorro, nós vamos morrer aqui. Agora, será que Deus iria tirá-los do Egito para que eles morressem ali, na beira, num vale, com montanhas dos dois lados e o mar? O que será que eles podiam fazer para se salvar? Será que eles podiam se virar e guerrear contra os egípcios? Eles não estavam preparados para a guerra. Haviam crianças. Então, será que eles podiam se jogar no mar e sair a nado? Com crianças, com bebês, com coisas? Também não. Será que eles podiam, de repente, fazer uma ponte, então, para o outro lado do mar? Então, no próximo estudo, nós vamos ver o que vai acontecer. Será que o povo vai morrer ali? O que será que vai acontecer com eles?